Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite, de mais uma vez estamos reunidos para juntos, estamos compartilhando mais um pouco da palavra do Senhor. Querido, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 13, versículo de número 11. Só que antes eu quero pedir a você, deixa aí no seu comentário o que você está achando do nosso áudio, se o áudio está chegando aí, se o áudio está bom, porque perceba que a gente agora está com esse microfonezinho aqui, então eu ainda estou aprendendo ainda a mexer com ele, então deixa aí no seu comentário se o áudio está bom, como é que tá aí, tá bom? Te peço em nome de Jesus, deixa aí o seu comentário, deixa também o seu joinha, só aqui já vale seu joinha, né? Para nos ajudar aí no canal, o pessoal que está melhorando aqui, conseguimos aqui um microfonezinho para melhorarmos o nosso áudio, para podermos levar para você um conteúdo de boa qualidade, amém? Então, dito isto, querido, quero convidar você, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 13, versículo de número 11, a Bíblia diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Querido, essa mensagem, ela tem como tema, é hora de crescer. Queridos, na nossa vida, na vida do ser humano, ele nasce, cresce, multiplica e morre. Ou seja, nós temos 4 fases da nossa vida. Nós nascemos, crescemos, multiplicamos e morremos. Então, quem deseja crescer, querido, quem deseja crescer em primeiro lugar, ele deixa de falar como menino. Ele para de falar como menino. Por quê? Porque menino ele fala sem pensar, ele fala sem medir as consequências. O menino ele não pensa antes dele falar. Então, quem deseja crescer, em primeiro lugar, ele tem que parar de falar como menino. Querido, em 1 Samuel, no seu capítulo de número 25, no seu versículo de número 10 e 11, a Bíblia vai falar assim: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homem que eu não sei de onde vem? Querido, nesta passagem é a passagem onde Davi e Nabal, onde Davi agora vai pedir para um dos seus servos, dos seus criados, ir até Nabal, porque ele descobre que Nabal está tosqueando as suas ovelhas, ali o seu rebanho, os seus animais. Então Davi descobre que ele está tosqueando ali, e agora Davi vai pedir para que alguém vá até lá, para que ele possa, tá mandando alguma coisa, dar uma oferta a Davi. E Davi, antes desse caso acontecer, de Davi pedir essa oferta a Nabal, Davi antes lá atrás já havia cuidado dos seus rebanhos. Por quê? Porque ele estava ali com os seus pastores, e Davi cuidou no meio do deserto, Davi cuidou, nada faltou, nada sumiu do que era de Nabal, nada sumiu. Então perceba que agora Davi vai mandar eles ir até Nabal. Só que quando eles chegam em Nabal vai dar essa resposta: quem é Davi? Eu não sei quem é. Existem muitos servos por aí que fogem dos seus senhores. Então perceba que essa é a resposta que ele vai dar. Ele não pensa antes dele falar. Porque quem fala
quem quer crescer não fala como menino, porque menino ele fala sem pensar, sem medir as consequências daquilo que ele vai falar. Então agora Nabal vai mandar dizer isso para Davi, vai dizer: olha, eu não sei quem é, não vou mandar nada não, eu vou tirar, será que eu vou pegar da minha carne, da minha água, que eu tirei para os meus tosqueadores, para o meu povo aqui, eu vou pegar e vou dar para alguém que eu não conheço, que eu não sei de onde vem? Eu vou tirar e vou dar? Não. Então perceba que ele agora vai dizer não. Os servos de Davi, quando chega diante de Davi, vai dizer para eles aquilo que ele tinha mandado, que ele tinha dito, que ele tinha mandado dizer. A Bíblia diz que Davi fica furioso e agora vai dizer: não, pega aí todas as espadas aí, desembanha as espadas, porque daquela casa não vai sobrar homem algum, eu vou matar tudo, destruir com tudo. Então perceba que a Bíblia vai dizer o quê? Que ele devolveu para mim um bem com um mal. Ou seja, Davi tinha feito a ele um bem, ele devolveu um bem com um mal. Então Davi agora vai furioso para ir à casa de Nabal, para destruir todos aqueles homens daquela casa. Querido, perceba que uma palavra, de algumas palavras que Nabal deu, veio toda uma desgraça sobre a casa dele. Por sorte, ou por bênção dele, ele agora tem uma esposa, por nome Abigail. Abigail vai ficar sabendo do que aconteceu. Alguém vai chegar para Abigail e vai dizer para ela o que Nabal tinha acontecido, que Nabal tinha falado aquilo para os servos de Davi, e agora Davi estava furioso. E agora vai chegar essa notícia para Abigail. Abigail agora vai pegar algumas coisas, vai colocar em algumas carroças e vai chamar algum dos seus servos e vai botar em algumas carroças e vai dizer: olha, vai na frente que eu estou indo atrás. Abigail agora vai ao encontro de Davi para fazer com que Davi não destruísse a sua casa, com seu marido, com todos aqueles homens daquela casa. Ia vir agora toda uma desgraça na casa de Nabal. Por quê? Porque ele falou sem pensar, existe um ditado que diz: fala pelos cotovelos, né? Então quer dizer, ele falou sem pensar, sem analisar naquilo que ele estava fazendo. Então agora Davi vai ficar furioso e Davi vem de lá para cá. Só que Abigail vai ao encontro de Davi. E a Bíblia diz que quando ela chega diante de Davi, ela se prostra, pede para que Davi tenha misericórdia, que aquela culpa do seu esposo caísse sobre ela. Ela vai pedir para que caia sobre ela a fúria, que caia sobre ela. Então, querido, perceba que Nabal tem uma esposa que agora vai salvar tanto a ele como toda a sua casa. Por quê? Porque tem uma esposa que pensa, que analisa, que pensa antes de fazer. Tem uma mulher que a mulher saiba, a Bíblia diz que ela edifica a sua casa, edifica o seu lar. Então perceba que essa mulher é uma mulher sábia. Então agora ela vai diante de Davi e consegue contornar aquela situação. Então perceba, querido, que quem deseja crescer tem que parar de falar como menino. A primeira coisa é parar de falar como menino. Então perceba que a atitude de Nabal colocou toda a casa dele em perigo. Por conta da sua atitude, ele coloca toda a casa dele sobre perigo. Por quê? Porque se ele tivesse pensado, analisado, ele não tinha falado como menino. Porque menino fala sem pensar, sem medir as consequências daquilo que está falando. Querido, e em segundo lugar, quem deseja crescer, ele precisa parar de sentir como menino. Pessoas que sentem como menino, pessoas que elas têm que parar de pensar, de sentir como menino, porque pessoas que sentem como menino, elas são infantis. Então, quem deseja crescer, precisa, em segundo lugar, precisa parar de sentir como menino. Querido, a Bíblia vai dizer, em 1 Samuel, no seu capítulo de número 18, versículo de número 8, a Bíblia diz: então Saul se indignou muito
E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares? Deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino. Querido, nesta passagem nós vamos ver Davi ele só queria ajudar. Davi ele só queria ajudar, mas só que o coração ciumento de Saul vai se levantar contra agora Davi. Porque Davi ele estava para ajudar, mas agora a Bíblia vai dizer que o quê? Quando eles chegavam das lutas, das batalhas, as mulheres corriam e davam aquela festa e umas diziam: ah não, Davi matou 10 milhares, Saul matou 10 milhares, e já Davi matou 10 milhares. Então com aquela alegria falando: oh, Davi matou 10 milhares e Saul matou milhares. Então quer dizer, aí ele vai com o seu coração, ele agora vai ficar com o coração ciumento, com o coração, vai vir aquele sentimento ruim. Por quê? Porque ele sentiu como menino, como criança. Porque criança, ele tem um sentimento de quê? De se alguém fez algum mal a ele, ele fica emburrado. Ele agora aqui ficou emburrado com Davi, porque Davi matou 10 milhares e ele somente milhares. As mulheres começavam a louvar e começavam a gritar, dizendo que Davi tinha matado 10 milhares e ele somente milhares. Então quer dizer, ele agora fica com inveja. E agora começa a perseguir um homem de Deus. Por conta da sua inveja, por conta por conta que sentiu como menino. Então pessoas que querem crescer, a primeira coisa, ele tem que parar de falar como menino. Segunda coisa, ele tem que parar de sentir como menino. Porque quem sente como menino fica desse jeito, como Saul ficou, enciumado. Saul fica enciumado agora porque as mulheres diziam que Davi tinha matado 10 milhares. Então perceba que traz agora uma inveja e agora ele começa a perseguir Davi, querer matar Davi. Por quê? Porque agora só lhe falta o reino. Ah não, agora vai me tomar o meu reino, vai tomar o meu reino. Então quer dizer, ele agora fica enciumado, com medo de perder o reino. Ele agora começa a perseguir um homem de Deus, um homem usado pelo Senhor, um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Oh, querido. Então perceba que agora a inveja vai fazer com que Saul vá contra um homem de Deus, contra um homem escolhido pelo Senhor. Escolhido, e a Bíblia diz que segundo o coração do Senhor. Então, querido, perceba que quem deseja crescer precisa parar de sentir como menino. Saul ficou enciumado. E é o que criança faz, não é, querido? Criança fica enciumada, criança fica emburrada. E em terceiro lugar, querido, quem deseja crescer precisa parar de pensar como menino. Porque desejos e paixões que precisam ser combatidos. Ou seja, quem pensa como menino tem desejos, tem paixões que precisam ser combatidas. E a Bíblia vai dizer, em Juízes, no seu capítulo de número 14, versículo de número 2 e 3, a Bíblia diz: Juízes, no seu capítulo de número 14, versículo 2 e 3, a Bíblia diz: subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tinate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma para mulher. Porém, agora ele pede para que vá tomar ela como mulher dele. Aí agora a Bíblia vai dizer: porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, né? Não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vá e tome mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos.
E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Querido, nesta passagem, nós vamos ver agora Sansão, ele vai ver uma mulher das filhas dos filisteus. Vai se agradar desta mulher, vai chegar para o pai e para a mãe, vai dizer: olha, meu pai, minha mãe, eu vi uma mulher aí das filhas dos filisteus, e eu quero que vocês vá buscar ela para ser minha esposa. Eu quero que ela agora seja a minha esposa. Os seus pais vão dar um conselho para ele, dizer: meu filho, mas não tem no meio dos teus irmãos, no meio do nosso povo, não tem alguém que te agrade, não tem alguém no meio do nosso povo, ou seja, daqui do nosso povo, para que você possa pegar como sua esposa? Não tem. Vai ter logo lá fora, lá nos filisteus. Aí ele diz: não, mas eu quero ela. Eu quero ela, que vocês vão buscar ela para mim. Então perceba que Sansão, mesmo tendo um chamado da parte do Senhor, da parte de Deus, Deus tinha um chamado para ele. Ele pensa nas coisas deste mundo, ou seja, ele pensa nas coisas terrenas, nas coisas carnais, ou seja, ele vai olhar para aquela mulher e ele agora vai desejar aquela mulher. Não, eu quero ela, e pedindo que os seus pais vá buscar aquela mulher para que seja a esposa dele. Então perceba que Sansão tinha tudo para que o Senhor viesse usar ele, mas ele jogou fora tudo aquilo que o Senhor tinha para ele por conta dos seus olhos. Olhou para uma mulher e desejou lá fora. Ei, querido, é o Senhor dizendo para mim e para você o seguinte: se é de você buscar lá fora, não, busque a que está dentro do aprisco, dessas que está na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Então eram os pais de Sansão dizendo: meu filho, essa daí não vai servir para você, essa daí é lá de fora, essa daí lá de fora vai tirar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Mas Sansão mesmo assim não quis ouvir a voz dos pais. Sansão não quis ouvir os conselhos dos pais e quis aquela mulher lá de fora. E agora Sansão, a Bíblia vai dizer que ele casa com Dalila. E que Dalila faz? Dalila vai trair ele, cortar as suas tranças e agora fazer com que ele venha perder a força que o Senhor havia dado a ele. Vai fazer com que ele agora venha perder aquilo que o Senhor tinha para ele. Então, querido, não vale a pena ir buscar lá fora. Não vale a pena olhar com os nossos olhos e achar que aquilo ali é para nós. Não, querido. O Senhor, ele tem coisas grandiosas na minha vida e na tua vida. Mas só que precisamos servir ao Senhor e fazer a vontade dele. A vontade do Senhor é que tem que prevalecer sobre as minhas e sobre as suas vontades. A vontade do Senhor, ela que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a vontade do Senhor, ela é boa e agradável. Então Sansão, ele vai buscar lá fora, e aonde Sansão se perde. E todos nós sabemos o que aconteceu com Sansão. Sansão vai perder as suas forças, vai ser preso. A primeira coisa que vão fazer com ele é furar os olhos dele, é cegar ele. Então perceba, querido, porque os olhos dele enxergou numa mulher lá de fora e ele queria ela como esposa. Não ouviu o conselho dos pais. Os pais tentaram abrir os olhos os olhos deles, mas ele não quis enxergar. Então, querido, quem deseja crescer em terceiro lugar, ele precisa parar de pensar como menino. Porque quem pensa como menino tem desejos e paixões que precisam ser combatidos. Então, queridos, para concluirmos, a Bíblia vai dizer, no seu versículo de número 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É hora de crescer. Fica com essa palavra ao teu coração, queridos. Que Deus em Cristo possa te abençoar,
poderosamente em nome de Jesus. E quero também aproveitar e pedir a você que ficou até o final desse vídeo, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a fazer esse canal crescer e essa palavra alcançar outras vidas que estão precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Amém, queridos? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Um abraço.